Bom, então, dando continuidade à nossa aula sobre senso-percepção, a gente vai falar agora sobre outros tipos de alteração da senso-percepção, outros tipos de alucinação. Vamos falar também de algumas explicações em relação às alucinações e alguns fatores a serem levados em conta quando falamos de avaliação da senso-percepção. Então, alucinações olfativas e gustativas, elas são pouco presentes, pouco frequentes e em geral se manifestam como sentir odor de coisas podres, de cadáver, de fezes, de pano queimado, de gás, de gasolina e assim por diante. Elas podem vir relacionadas a interpretações delirantes, por exemplo, sinto o cheiro de veneno de rato na comida, pois estão tentando me envenenar. Nas alucinações gustativas, os pacientes sentem na boca o sabor de ácido, de sangue, de urina, etc., sem qualquer estímulo gustativo presente. Elas ocorrem muitas vezes associadas às alucinações olfativas. Então, o que poderia acontecer? Por isso que elas vêm frequentemente, quando acontecem, associadas ao delírio. Por quê? Vamos imaginar uma alucinação gustativa. Eu sinto gosto de veneno na comida. Uma outra pessoa vai comer e não vai sentir o mesmo gosto. Então, o indivíduo pode pensar, estão mancomunados contra mim, ou é essa pessoa mesmo que está tentando me envenenar. Em outros casos, as alucinações olfativas podem vir, por exemplo, mais raramente falando, a transtorno de ansiedade social, em que a pessoa ela acredita que exala um cheiro do próprio corpo que outras pessoas não percebem. E aí ela se preocupa frequentemente com esse possível cheiro, se isola ainda mais no intuito de que as pessoas não sintam esse cheiro que para ela é desagradável. Lave as roupas e troque de roupas com mais frequência, faça uso de perfumes, enfim. Então a gente pode verificar a ocorrência de alucinações olfativas também em outros quadros. Elas podem ser decorrentes de trauma craniano, uso de alguns fármacos, doenças nasais ou de uma causa indeterminada. Também podem ocorrer antes de crises de epilepsia do lobo temporal e de enxaquecas. Então, nesses casos, como se fosse um sinal, uma condição que ocorre com antecipação a esses quadros, indicando que uma possível nova crise está por vir. Em quadros psicopatológicos, se observam alucinações olfativas na esquizofrenia em até cerca de 10% dos casos, então veja que não é tão frequente. Em depressões graves, um pouco mais, também em transtornos alimentares e nesses casos muito frequente após o uso do antidepressivo bupropiona. Então, Dalgalahando associa essas alucinações olfativas ao uso dessa medicação, podendo ocorrer a partir do uso dessa medicação. Então, o que fica pra gente é sempre pensar qual é o sintoma que está presente e qual a possível causa. Vamos lembrar lá do início da aula em que eu falo que a manifestação mais comum de alucinações ocorre em quadros psico-orgânicos. E aí a gente vai ver uma tabela mais tarde diferenciando elementos mais comuns nos quadros de psicose e fora dos quadros de psicose, porque aí a gente vai ter esse diagnóstico diferencial. Seria mais um caso para psicologia e psiquiatria ou seria mais o caso voltado para a geriatria, para a clínica médica geral, enfim. Então, esses diagnósticos diferenciais são importantes e conhecer, em geral, as qualidades, o tipo de alucinação que decorre de um quadro psico-orgânico ou de uma psicose é importante na nossa prática clínica. Alucinações senestésicas, somáticas, ocorrem como sensações incomuns e claramente anormais
em diferentes partes ou órgãos do corpo, como sentir o cérebro encolhendo, o fígado despedaçando ou as mãos se esfarelando. Então a gente vai pensar nas alucinações senestésicas ou somáticas, sendo de partes internas do nosso corpo, em que geralmente ou habitualmente a gente não tem como senti-las. Esse tipo de alucinação é característico da síndrome de Cotard, que ocorre nas depressões graves, geralmente associada a marcante ansiedade. Tais alucinações são muitas vezes descritas como delírio de Cotard, pois os órgãos internos não são normalmente percebidos, ou seja, é a ideia de encolhimento ou desaparecimento do fígado, do coração, e não a falsa percepção. Justamente por essa impossibilidade de que a gente possa sentir os nossos órgãos internos. Então estaria mais na ordem do delírio por parecer uma ideia, uma percepção, não, um pensamento de que os meus órgãos internos estão se deteriorando. Porque quando a gente fala de sensação, de percepção, a gente naturalmente se remete à senso-percepção. Se eu não tenho condições de sentir isso de fato, então isso estaria muito mais ligado à ideia de que eu sinto e não à sensação em si. E aqui um exemplo, né? Um paciente sentiu os órgãos apodrecerem, o estômago ao avesso e os olhos embaçados de sujeira. Chegou a tomar desinfetante e outros produtos tóxicos para tentar contornar o seu mal-estar, assim como pingar água sanitária nos olhos para clareá-los. Então, quer dizer, sentir os meus órgãos apodrecerem não é sensorialmente possível. Sentir o meu estômago do avesso também não é sensorialmente possível. Os olhos embaçados de sujeira até vá lá, mas aí vejo o comportamento, eu vou usar algo tóxico, algo que eu não deveria usar para eliminar isso. É um exemplo retirado da internet. E as alucinações sinestésicas? Elas são vivenciadas pelo paciente como sensações alteradas de movimento do corpo, como sentir o corpo afundando, as pernas encolhendo ou um braço se elevando. Então imagina que o meu braço está parado e eu tenho a sensação de que ele está se movendo, se elevando. Ou, por exemplo, a sensação de estar caindo, embora eu esteja sentada e parada. Ocorrem principalmente na esquizofrenia. Então, é uma sensação corporal. Agora sim é possível ter essa sensação, mas o indivíduo não está em movimento, a sensação, a percepção dele não corresponde aos dados de realidade. Alucinações extracampinas. São alucinações experimentadas fora do campo sensoperceptivo atual, como quando o indivíduo vê nitidamente uma imagem às suas costas ou atrás de uma parede. Então, por exemplo, o nosso campo visual ele é limitado. Se eu tenho uma parede à minha frente ou se eu tenho uma casa fechada e eu olho essa casa do lado de fora e não tem vidro, eu não tenho como saber o que está acontecendo lá dentro. O meu campo visual ele é limitado pelas paredes da casa e o indivíduo ele tem então essa sensação, essa percepção de que ele enxerga além do campo visual dele. Ou se ele não está num espelho e não tem nada que dê algum tipo de reflexo, ele refere saber o que está acontecendo atrás dele, ele refere ver objetos ou pessoas que estão fora do campo de visão dele. Geralmente associado a psicoses como a esquizofrenia. Também pode envolver sentir a presença de uma pessoa, bem como seus movimentos fugazes, atrás ou ao lado de si mesmo.
Pode ocorrer na doença de Parkinson, na epilepsia, na doença cerebrovascular, na paralisia do sono e no trauma crânioencefálico. Então veja que aqui ela está um pouquinho atenuada, um pouquinho diferente. Eu não relato ver algo fora do meu campo senso-perceptivo, mas eu sinto a presença, eu tenho a sensação de quando eu olho, parece que alguém passou ali. Claro, talvez você possa dizer, frequentemente eu tenho essa sensação, ou eventualmente eu tenho essa sensação, isso é um sintoma psicopatológico? Não, né? A gente vai pensar num sintoma psicopatológico pensando na frequência com a qual isso acontece, o quanto isso perturba o cotidiano e a vida do indivíduo. Vamos lembrar que um sintoma sozinho não faz uma psicopatologia. Então essa sensação de que, nossa, tive a sensação de olhar e ver um vulto. Ok, isso não está de acordo com a minha crença religiosa, foi uma sensação fora da psicopatologia, devo ter me equivocado. Fim, acaba ali. Dentro da psicopatologia, no caso de um quadro psico-orgânico, aquilo reverbera, a pessoa ela traz uma ideia de certeza de ter percebido. Um outro termo que o Dal Galarrondo apresenta é a alucinose, que seria o fenômeno pelo qual o paciente percebe a experiência alucinatória como estranha a sua pessoa, reconhecendo o seu caráter patológico. Então, tem um termo na psicopatologia que fala ego sintônico ou ego distônico, ou seja, eu entendo como aquilo sendo meu, fazendo parte, ou ego distônico, não, isso não me pertence, isso me está estranho. Então a gente pode ver aqui nessa alucinose a ocorrência da experiência alucinatória, mas a pessoa tendo uma ideia, eu estou percebendo isso, no entanto, provavelmente eu não deveria ter essa percepção. Ocorre com maior frequência em quadros psico-orgânicos em pacientes com intoxicações por substâncias alucinógenas. Então a pessoa fez o uso da substância justamente esperando o efeito alucinógeno, trazendo esse sintoma de alucinação, e aí ela sabe que aquilo é decorrente do uso da substância que ela acabou de ingerir. Então é nesse sentido que o Dal Galarrondo faria essa diferença do termo alucinação para alucinose. Bom, e aqui um quadro que o Dal Galarrondo traz, que eu achei interessante reproduzir, para a gente pensar nas diferenças entre tipos de alucinação. Então, nessa primeira coluna, seriam alucinações de deaferentação. O que significa isso? Que é uma explicação para a alucinação do tipo, quando há uma perda sensorial, eu começo a ter problemas de visão, gradativamente eu vou tendo um rebaixamento da visão, ou eu começo a ter um prejuízo auditivo, eu ouvia e agora eu estou com dificuldade na minha audição, eu estou com perda auditiva. Então imagina que as regiões do nosso cérebro, quando os órgãos dos sentidos estão em perfeito funcionamento, elas seguem recebendo estímulos das áreas sensoriais. Se eu vejo alguma coisa, os meus olhos mandam essas sensações do objeto que eu vejo para o lobo occipital e outras áreas do cérebro relacionadas à visão. Então perceba que eu tenho frequentemente, sistematicamente, uma estimulação proveniente dos órgãos dos sentidos chegando no meu cérebro. E aí, essa estimulação ela vai ficando cada vez mais espaçada, vai deixando de acontecer. Então é como se o meu cérebro entrasse em tilt. Como assim? Eu recebia muitos estímulos e agora esses estímulos estão deixando de aparecer ou estão aparecendo numa intensidade muito mais desbotada, talvez, né? Devido a essa perda do respectivo órgão do sentido. Então seriam aqui as alucinações de deaferentação. É como se o meu cérebro começasse a produzir
essas imagens pela ausência desse estímulo. Então, quais seriam as características desse tipo de alucinação? Ocorrem lesões neuronais que produzem o déficit sensorial e a deaferentação. É de longa duração, de minutos a horas. O conteúdo é variável, cenas, músicas, etc. É uma estrutura complexa, independente da localização da lesão. Um déficit no campo sensorial correspondente, tipicamente lateralizadas para o lado do déficit sensorial. O conteúdo geralmente novo ou original, e não é um conteúdo que vai gerar angústia ou ansiedade no indivíduo. Pode ser algo muito do cotidiano, de algo que ele está habituado, então não é algo que poderia compor uma narrativa relacionada a uma psicopatologia. Sem alteração do nível de consciência, o paciente geralmente tem crítica em relação à alucinação, ele percebe que aquilo não é comum, típico do cotidiano dele. A gente vê isso lá no vídeo do Oliver Sacks, quando ele fala da paciente que ele atendeu e que ela comenta sobre essa alucinação e que está muito claro que isso está estranho. Podem ser modificadas, abolidas por estímulos ambientais. Então, essa alucinação ela pode ter uma mudança ali, dependendo do estímulo presente. Alucinações ictais, presentes em quadros de epilepsia. Elas têm uma breve duração, de segundos a minutos, um conteúdo estereotipado, repetitivo. Ela acontece de uma forma simples e elementar, cores mal formadas, ruídos, não tem nenhum tipo de alteração no campo sensorial, raramente lateralizadas, então não tem uma predominância de funcionamento de hemisfério cerebral, por exemplo, ou do órgão do sentido com algum nível de prejuízo. O conteúdo das alucinações geralmente provém de material mnêmico, né, aquilo que eu já tenho armazenado na minha memória. Quase sempre há uma alteração do nível de consciência. Então veja que nos 3 tipos de alucinações, esse é o único que em geral tem uma alteração do nível de consciência. E nós falamos lá na aula de consciência sobre esse prejuízo na consciência durante a crise de epilepsia. O paciente não se recorda da alucinação, portanto, não tem uma crítica, né? Ele não consegue perceber, nossa, o que foi isso, que sintoma eu tive, porque geralmente ele não tem uma lembrança clara. E geralmente não podem ser modificadas por estímulos ambientais. E aqui, as alucinações que mais nos interessam: a psiquiatria e a psicopatologia, que são as alucinações nas psicoses. Então, elas são frequentes principalmente na esquizofrenia, podendo estar presente também, por exemplo, no transtorno psicótico breve, e também podem estar presentes em outros transtornos mentais. Então, lembra que a alucinação, ela não é um sintoma específico do quadro de esquizofrenia, ela pode aparecer em outros transtornos mentais também. É de longa duração, de minutos a horas. O conteúdo geralmente persecutório ou depreciativo. Aqui sim a gente tem uma importância da história de vida do indivíduo no conteúdo da alucinação. Então, se eu tenho, vamos supor, se na minha história de vida, por algum motivo, cabe a ideia de perseguição, ali será o conteúdo. Se eu nunca participei de um ritual religioso, de uma igreja, de um centro espírita ou de qualquer manifestação religiosa que seja, ou seja, se a religião não for algo importante na minha vida, pouco provável que as minhas alucinações tenham cunho religioso, diferente de uma pessoa que
a religião é algo presente na vida dela. Então, e num quadro de depressão, por exemplo, a gente vê claramente o conteúdo depreciativo. Então, quer dizer, o conteúdo da alucinação no transtorno mental, ele é relevante, ele vai ter uma relação com a história de vida. Faz sentido eu me delongar um pouquinho tentando entender o conteúdo daquela alucinação na história de vida daquele indivíduo. É uma estrutura complexa, tipicamente vozes que comentam ou comandam a ação, sem alterações no campo sensorial. Então, se eu levar no oftalmo, no otorrino, enfim, se eu levar no médico especialista daquela região sensorial, eu não vou perceber nenhum tipo de alteração. Raramente lateralizadas. O conteúdo das alucinações provém de um estado paranoide em geral, se esse for o conteúdo, né? Então esse conteúdo ele vai depender muito da vida corrente do indivíduo, e se tem delírio, também do conteúdo do delírio. Não tem alteração do nível da consciência. O paciente geralmente não tem crítica do significado patológico das alucinações. A gente vai ver daqui a pouco que para a pessoa que tem a alucinação, é como se aquela sensação estivesse presente de fato. Para ele é como se fosse real. Por isso ele não tem crítica. Eu sinto, ou eu vejo, ou eu ouço, e isso para mim é uma verdade. Você me dizer que aquilo não existe não vai mudar nada, porque a minha percepção é real. Geralmente não podem ser modificadas por estímulos ambientais, então elas estão ali muito mais sujeitas à narrativa interna, ao conteúdo de delírio, quando o delírio está associado à história de vida do indivíduo. Então aqui a gente tem algumas hipóteses explicativas em relação às alucinações. O Dalgalahon ele até fala da explicação existencial, da explicação psicanalítica, até da explicação mais da cognitiva, que é o inner speech, que seria o discurso interno, ou seja, que a alucinação poderia ser uma falha na identificação de que, na verdade, o discurso vem do pensamento e não de fora. Então é como se o indivíduo com alucinação, ao invés de perceber a fonte, a origem do conteúdo como sendo seu, que ele identificaria como sendo o externo. Então essa é a teoria do inner speech. Mas eu optei por trazer mais as teorias neurobioquímicas, que acabam tendo mais evidências, que acabam explicando efetivamente melhor as alucinações, até porque elas respondem bem à medicação. Então, o que se sabe? Claro que eu trouxe uma visão bem mais simplificada, porque o Dalgalahon ele traz as áreas cerebrais, as questões mais específicas, que eu acho que fogem um pouquinho do escopo da nossa disciplina, que é a Psicopatologia Geral 1, e deixando mais para a área da biologia, dos psicofármacos, essa questão da neuropsicologia, essa questão mais neurobiológica propriamente dita. Então, o Dalgalahon ele vai colocar que os agentes químicos que mais frequentemente ocasionam alucinações estão relacionados a 3 neurotransmissores: serotonina, dopamina e acetilcolina. Então ele coloca que a alucinação em indivíduos com transtornos mentais, porque lembra, a alucinação ela pode vir em quadros psico-orgânicos, decorrente do uso de substâncias, devido a um traumatismo craniano. Então o nosso foco aqui é nos quadros de transtornos mentais. Esteja relacionada possivelmente à hiperativação de circuitos serotonérgicos e ou dopaminérgicos. Então, por exemplo, se a gente pensa no tratamento para Parkinson, que inclui a administração de medicações que vão favorecer a dopamina, e aí quando há um excesso de dopamina produzindo as alucinações, então mostra a relação ali da dopamina em desencadear as alucinações. E
Estudos por imagem cerebral, né? O que se sabe a partir de estudos que mostram o funcionamento de áreas cerebrais. No momento em que o paciente experimenta a alucinação audioverbal, ou seja, quando ele ouve as vozes, são hiperativadas áreas temporais, parietais e frontais, associadas à produção e recepção de linguagem, as famosas áreas de Wernicke e Broca, que são relacionadas à linguagem. Também áreas límbicas e subcorticais parecem estar implicadas nos mecanismos neurais das alucinações audioverbais. Então, o Dalgarro ele vai colocar que as aluções, sim, seriam vozes externas que o paciente de fato ouve, com toda a sensorialidade da escuta normal de vozes externas. O que eu achei mais interessante desses estudos é mostrar que no cérebro, né, pensando aqui no córtex, no hemisfério esquerdo, nas áreas de Wernicke e Broca, essa estimulação efetivamente dessas áreas cerebrais. Então, para o cérebro do indivíduo que está com a alucinação, é como se efetivamente ele estivesse ouvindo alguém falar. E por isso que é pouco eficaz você dizer, não há som nenhum aqui, não há ninguém além de nós nessa sala, portanto, você está com alucinação. Para o indivíduo, isso soa de uma maneira muito bizarra, porque efetivamente é como se ele estivesse ouvindo. E uma diferença muito importante, que eu vou pegar no pé de vocês até o próximo semestre. Alucinações versus delírios. Então, a primeira coisa, alucinação é uma alteração da sensopercepção. A alucinação está relacionada aos órgãos dos sentidos. Ver, ouvir, sentir o cheiro, sentir o gosto, sentir na pele, algo que de fato não está ali. O delírio é uma alteração do pensamento, que nós vamos estudar mais para frente. O Dalgarro colocando como juízo de realidade. Então, nós vamos estudar quando chegarmos lá no pensamento. E temos ainda o delírium. O delírium é uma alteração da consciência, um quadro mais complexo que envolve o rebaixamento da consciência com consequente alteração da atenção, alteração da sensopercepção e assim por diante. Então, não vamos confundir alhos com bugalhos, como diria um professor meu do doutorado. Aí, vamos pensar nesses dois sintomas que são chamados sintomas positivos, não porque eles são legais, mas porque são sintomas que se destacam nas psicoses. Então, algumas questões que o Dalgarro coloca. As alucinações tendem a indicar uma gravidade considerável da psicose. Então, ele cita um estudo com 100 pacientes com esquizofrenia paranoide que avaliou aqueles que só apresentavam alucinações e aqueles que só apresentavam delírios. Só um parênteses. O DSM-5 deixa de usar o termo, o subtipo paranoide, por exemplo, tá? Então, eu posso ter delírios do tipo persecutório, mas essa nomenclatura para o DSM não é dividida mais, tá? Mas, enfim, isso é para o próximo semestre. Os que apresentavam só alucinações tiveram sintomas positivos e negativos mais graves, pior funcionamento social, pior prognóstico e maior necessidade de reabilitação intensiva do que aqueles que apresentavam só delírios. Então, a ocorrência de alucinações seria a indicação de um prognóstico, lembra? Prognóstico e expectativa de melhora? Seria a expectativa de um prognóstico pior quando comparado somente à ocorrência de delírios, pensando nos sintomas positivos.
porque nós ainda temos os sintomas negativos da esquizofrenia, mas que, claro, a gente vai ver só no próximo semestre. Bom, e o Dalgalardo ele traz uma série de perguntas para avaliação. Eu não trouxe todas elas, eu trouxe uma análise geral de o que a gente tem que estar atento no processo de avaliação da senso-percepção. Então, avaliar, pesquisar o padrão comportamental do indivíduo frente a estímulos ambientais e corporais e a intensidade das sensações e percepções. Como assim? Lembra que a gente trabalha no tripé: observação, entrevista, testagem, tá? Dentro da testagem, o exame do estado mental. Então, todas as funções mentais acabam perpassando no seu processo de avaliação pela parte da observação. Portanto, o sujeito ele constantemente olha para o lado, ele parece mostrar-se inquieto, inseguro. Eu tenho a impressão de que ele cochicha. Então, eu tenho que observar esse padrão de comportamento do indivíduo frente ao examinador, frente a mim, durante a avaliação. Pesquisar possíveis alterações neurológicas, então eu vou avaliar isso a partir da entrevista. Em dúvida, eu vou pedir uma avaliação clínica, porque, claro, vai depender de onde o profissional de saúde está inserido, de onde o psicólogo está inserido. Se eu estou falando de um CAPS, é um tipo de abordagem. Se eu estou falando da psicologia clínica, é outra. Se eu estou falando de um pronto atendimento em saúde mental, é outra. Então, claro que, dependendo do contexto do serviço, eu tenho mais prontamente disponível uma avaliação médica, clínica, ou às vezes não. Ficar atento à expressão facial e o olhar do paciente, pois, como eu falei, ele poderá estabelecer contatos, né, com as alucinações. Evitar substantivos abstratos, expressões de duplo sentido. Lembra da regra de ouro, das 3 regras de ouro da entrevista que o Dalgalardo coloca? Dependendo de como o indivíduo se apresenta, da compreensão, do vocabulário, do quanto ele está mais aberto ao entrevistador ou mais reticente, a forma como eu vou fazer as perguntas vai variar. Considerar os aspectos culturais do paciente, crença religiosa, profissão, naturalidade. Então, os manuais diagnósticos, eles trazem isso. A origem do indivíduo, a cultura dele, os ritos aos quais ele está habituado, a crença religiosa, isso tudo vai explicar sintomas em potencial. Ou seja, vamos imaginar um quadro de possessão, por exemplo. Aline, então se isso faz parte de um rito religioso, significa que pessoas dessa determinada crença religiosa não podem ser diagnosticadas com transtorno psicótico? Podem, né? De novo, a questão é em que contexto essa ideia se apresenta. É lá na comunidade religiosa dela, num momento circunscrito, em que a crença, em que a fé dela é exercida, ou no cotidiano? A pessoa ela teria o controle, o discernimento de essa é a manifestação de um quadro ou de uma situação que é explicada pela minha religião ou não. Então, esse discernimento, esse controle, a manifestação desses sintomas, enfim, contexto ou fora de contexto, vão me ajudar a avaliar. Isso se trata de uma manifestação da crença religiosa, não é um transtorno mental. Ou não, apesar da religião da pessoa indicar que isso seria possível no contexto religioso, isso vai além do contexto religioso. E aí, se a gente desconhece,
as práticas religiosas daquele indivíduo, a gente vai se aprofundar, vai estudar, vai pesquisar para conseguir fazer esse diagnóstico diferencial. Pesquisar o tipo de alucinação, se é auditiva, se é visual, se é gustativa, se é olfativa, se é tátil, etc. Pesquisar a complexidade, se é audioverbal, são ruídos definidos, eu ouço uma voz, eu consigo identificar uma frase completa, um conteúdo específico. Se é visual, eu consigo ver cores, delimitações bem formadas, uma cena completa. Pesquisar a intensidade, quase imperceptível, vívido e brilhante. Pesquisar a estabilidade e a duração, ou seja, o grau de permanência momentânea, duradoura, fixa ou variável. Então lembra que no quadro psicótico, a alucinação ela tende a ser um pouco mais de longo prazo. Quando é um quadro orgânico, eu tenho uma quebra, eu tenho uma ruptura, que a partir de um determinado momento, aquele sintoma aparece. Num quadro psicopatológico de um transtorno mental, você vai vendo uma alteração do comportamento, do funcionamento no cotidiano, uma alteração de estado de humor. Então, o sintoma psicopatológico, ele não vem sozinho e ele não vem de uma hora para outra. Percebe? Então, isso me parece que isso se deve a um transtorno mental. Foi muito abrupto, foi de uma hora para outra, eu consigo pensar numa causa mais clara e aparente. Então isso me remete a um quadro psico-orgânico. Na nossa prática é importante fazer essa diferenciação até para poder encaminhar a pessoa para avaliação ou para o lugar mais adequado para o que ela apresenta. Pesquisar o grau de realismo e convicção da alucinação, verificando se ele consegue distingui-la das percepções normais ou lhe dá um caráter de realidade, né? E aí, se a pessoa ela tem familiares, a gente vai contar com o apoio desses familiares para nos ajudar a identificar, tá? Porque talvez na entrevista a pessoa esteja ressabiada, envergonhada, temerosa, especialmente se é de conteúdo delirante. Se a alucinação é de conteúdo persecutório, ok? Portanto, os familiares vão me ajudar a identificar o quanto o indivíduo traz essa vivência como parte do cotidiano dele, ou quanto ele sente essa alucinação como não pertencendo a ele, ego-distônica ou ego-sintônica. E daí vamos lembrar o vídeo do Oliver Sacks. Uma novela que retratou esse processo de adoecimento e os sintomas de delírios, lembra? Delírio e pensamento, alucinação, senso-percepção. No personagem Tarso, representado pelo ator Bruno Gagliasso, é a novela Caminho das Índias, faz bastante tempo. Mas se você procurar lá no YouTube, Caminho das Índias, Tarso, alucinação, você vai encontrar várias cenas que mostram aí a manifestação desses sintomas. Quando eu coloquei lá no quadro de delirium a cena do filme Transporting, mostrando uma alteração qualitativa da consciência, a gente também viu a ocorrência de alucinações visuais e auditivas. Portanto, ali também dá para a gente ter uma ideia do que seria uma alucinação visual.